Olá, amigos, tudo bom? Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Poder Mental com Guilherme Campos. E hoje eu estou estendendo o tapete vermelho aqui, porque temos um grande convidado, meu amigo Sérgio Nogueira. Ele é presidente da Associação ABRAD, Associação de Radiestesia, e ele também é o presidente do site radiestesia.net. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. Oi, Guilherme, tudo bom contigo? É uma satisfação estar aqui contigo, conversando um pouco, né? Conversando aqui com o público. Vamos ver o que a gente consegue fazer para o pessoal, né? Ótimo, satisfação nossa, estar recebendo alguém que tem muito tempo de experiência no mercado, alguém que é referência no mercado também, né, na sua área de terapia, na sua área de conhecimento, de curso. E o papo vai ser muito interessante hoje, pessoal, que a gente vai falar sobre espiritualidade. É um papo polêmico, é um papo que as pessoas têm certas ideias, né, certas opiniões, e eu acho que vai ser um assunto muito interessante para que você para que você consiga, ao final, acompanhando essa nossa conversa, uma ideia mais clara, ou que você vá pesquisar ou tenha mais curiosidade para saber um pouco mais sobre todos esses assuntos que a gente vai falar. Sérgio, eu vou começar te perguntando um pouco sobre a sua trajetória, para você se apresentar para nós e contar um pouco da sua jornada dentro da área de terapia. Ok. Então, a minha jornada em terapia, ela começou, na verdade, muito cedo na minha vida, tá? Uhum. Eu, com 11 anos de idade para 12 anos... Atualmente você tem quantos anos? Atualmente? Agora eu tô com 47. E quando eu tinha uns 11 anos de idade, naquela época eu já gostava bastante de ler, assim, né? E tinha uma coleção com mais de 300 gibis e tudo. E por algum motivo, assim, interno talvez, né? Meu pai frequentava muito a livraria, muito sebo, né? Livros usados. E um dia eu peguei e falei para ele assim, eu vou começar a ler livro. Uhum. Então eu queria trocar esses gibis por livro. Então peguei lá 300 e tantos gibis com ele num sábado e fomos para um sebo. E eu troquei tudo por livro. E eu comecei com 56 livros. Então, assim, o meu início de leitura em livro ele já começou com muita coisa. Eu fui pegando, assim, né, as coisas. E na época, nessa primeira compra, eu já peguei algumas coisas relacionadas a questões terapêuticas. Alguns livros da editora Pensamento, né? Não sei se você chegou a conhecer uma coleção que tinha da Pensamento. Isso é na década de 80? Sobre... Década de 80, isso, né? Você está falando de 84, década de 80 tinha 85. muito livro sobre década de 80 tinha muito livro sobre esoterismo, né? Misticismo. Nessa leva, inclusive, eu peguei muito da parte esotérica e alguma coisa da parte terapêutica, né? Tinha umas coleções do Yogi Ramacharaka, da editora Pensamento, sobre o uso terapêutico da respiração, o magnetismo, a cura pelas mãos, né? Então eu comecei com isso e peguei muita coisa também relacionada ao esoterismo, espiritualidade, que naquela época começou a ter um boom. E aí, logo depois, eu acabei encontrando uma edição da Planeta de Radiestesia e deslanchei na radiestesia, comecei a estudar isso, ainda bem jovem. Ótimo. Para quem está nos ouvindo e talvez não conheça, você pode explicar bem resumido o que é radiestesia, né, para a pessoa entender qual que é o processo da radiestesia? Ok. A radiestesia, na verdade, é uma coisa bem simples, né? O termo, ele significa sensibilidade às radiações. E, basicamente, é uma técnica que você consegue, a partir de um treinamento e com o uso de alguns instrumentos, uns instrumentos simples, como pêndulos ou alguns formatos de vareta, né? Você consegue externalizar melhor aquilo que você capta, aquilo que você sente, aquilo que você percebe, né? Então, um exemplo assim, que eu costumo dar bastante simples, e até hoje ninguém me contrariou, diz que toda regra geral tem sua exceção. Essa talvez tenha, mas nunca encontrei exceção. Assim, todo mundo já teve alguma experiência, por exemplo, de entrar em algum imóvel, alguma residência, ou estar em algum local público ou não, que você nunca foi, mas de repente você já tem uma impressão sobre aquele local. Ou a pessoa não se sente bem, ou se sente muito bem naquele local. Tem aquele local que dá sono, tem aquele local que a pessoa quer sair de qualquer jeito.
Isso geralmente as pessoas têm medo, né? As pessoas falam, ou elas até falam, é um espírito, alguma coisa está me possuindo. É um assunto que eu sinto que é um assunto que eu sei que você fala muito bem, né? E acho que é até interessante passar isso para o nosso público, porque tem muitas pessoas que às vezes a pessoa me procura, eu trabalho com regressão e hipnose. E a primeira pergunta é: e se eu não voltar? Até hoje eu nunca conheci ninguém que tenha ido e ficado. E geralmente depois da sessão a pessoa não quer voltar mesmo. Ela fala assim para mim: nossa, deixa eu aqui, tá tão bom aqui, quero ficar com os olhos fechados. Esse estado que eu tô aqui tá tão gostoso que eu quero ficar por aqui e eu não quero voltar mesmo. É falta de responder pra pessoa. Quando ela fala assim, se eu não voltar, você fala, você vai voltar mesmo não querendo voltar. Sim, sim. Mesmo se você não quiser voltar, você vai acabar voltando, né? Eu tô fazendo esse adendo aqui na conversa, porque as pessoas, obviamente, talvez não conheçam o Sérgio como eu conheço, e as pessoas têm muito medo, né? Olha, ele vai falar sobre radiestesia, ou sobre energia, ou sobre espiritualidade. Meu Deus, se eu ouvir esse papo, até o final do papo, eu tô com quantos espíritos no meu corpo me possuindo? Não, nenhum. Então, a grande questão da radiestesia é exatamente isso, né? Esse tipo de percepção frente a um local ou uma pessoa é uma experiência bastante comum. Legal. Mas, no geral, praticamente sempre, a pessoa, assim, embora ela tenha a percepção que ela não está bem ou que ela está bem naquele local, ela não consegue explicar o porquê. Entendi. Até boa parte dessas explicações de que tem alguma coisa ali ruim, tem a coisa espiritual e tudo, advém justamente dessa falta de ferramenta que a pessoa tem de encontrar uma resposta. Desconhecimento, né? Entender o que está acontecendo. Ela exagera. E a radiestesia ela é justamente isso. Ela é uma ferramenta que ela fornece informações. Então, ela permite não só você externalizar o que você sente, mas você entender um pouco o porquê você está se sentindo bem ou mal num determinado local, por exemplo. Então é um processo, pelo que você está explicando, é um processo absolutamente normal, que praticamente qualquer pessoa sente, né? A pessoa, ela estando disposta a ter aquela intuição, a ter aquela percepção, ela vai sentir, e não quer dizer que seja um local extremamente amaldiçoado ou algo extremamente maléfico para ela naquele momento, né? Não. Isso daí o que acontece é o seguinte, ó. Tem um radiestesista chamado Antônio Luzi. E ele fez uma das melhores definições que eu vi até hoje sobre o porquê da radiestesia. Que ele fala o seguinte, ele fala que a radiestesia ela é parte daquele nosso instinto primitivo de preservação. Né? O ser humano, na antiguidade, ele tinha muita necessidade, né? A necessidade de buscar água, comida, né? Isso era muito importante no dia a dia para a própria sobrevivência. Então você tinha que ter essa percepção de que para que lado que você ia para buscar uma caça, né? Aonde seria o melhor local para encontrar água. Que bacana. Né? Então Antônio Luzi ele entende que a percepção radiestésica ela é parte desse instinto primitivo. E ela é uma característica normal, natural do ser humano. Né? Certo? É que muitas vezes, como você disse, nós não entendemos o porquê. Então é aí que entra a radiestesia para dar respostas, né? Que interessante. Então quer dizer que, já fica a dica aí, que qualquer pessoa pode trabalhar e pode entender melhor sobre radiestesia, entender essas sensações, né? Entender essa intuição. Sim, a primeira coisa que a gente tem que entender assim, radiestesia, ela não é um dom naquele sentido que algumas pessoas têm, outras não, né? Ela não é uma coisa, ela não é um talento espiritual que é dado para algumas pessoas. Não, ela é parte da nossa percepção. Assim como a intuição, né? Todas as pessoas têm intuição. Você pode trabalhar para você exaltar melhor isso e tudo, né? Mas é uma coisa inerente ao ser humano. Sim. Assim como você ir para uma academia, você pode treinar melhor a sua musculatura. Certo? Mas a sua força é algo inerente, no caso. Sim. Podem existir pessoas que têm uma predisposição lá, mas a predisposição é por interesse, é por necessidade, é por vontade. Talvez a pessoa entre num processo de flow para aprender melhor sobre aquele assunto e vai desenvolver, porque ela está aprendendo melhor sobre o assunto. Não necessariamente aquilo já vem pronto. Sim, é aquela história, né? Às vezes tem pessoas com maior talento para uma determinada coisa do que outra. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu comecei a me dedicar a aprender a tocar violão, né?
Então, eu descobri que eu não tenho talento para isso, entendeu? E cheguei a tocar, até que mais ou menos. Mas você percebe que, assim, não é um talento. Eu tenho que estudar o dobro, o triplo, para ter um resultado, né? E tem pessoas que não, têm um talento natural, estudam a metade, fazem o dobro. Isso pode acontecer em qualquer área. Mas, de uma maneira geral, assim, a radiestesia pode ser desenvolvida para praticamente qualquer pessoa que tiver realmente vontade, que tiver desejo de aprender sobre o tema. Bacana, interessante. E algo que eu sempre tive curiosidade, né, com relação à radiestesia, é sobre a memória dos objetos. Aqui no áudio, vocês, obviamente, quem tá nos ouvindo não está vendo, mas eu tenho uma poltrona aqui atrás. E ela se chama TARDIS. Quem é muito nerd sabe por que TARDIS. Sabe a relação do que eu faço com TARDIS, mas quem não é, eu vou explicar. Tem um seriado chamado Doctor Who, e ele tem uma cabine telefônica, que é a TARDIS, que é uma máquina do tempo e dimensões. Então eu aproveitei, na terapia, isso é uma dica para você que é terapeuta, para você que trabalha com terapia, que está aqui ouvindo o nosso canal, utilizem ferramentas. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não queira você achar que você vai desenvolver o teu processo do zero. A gente tem muitos conhecimentos, a gente tem livros, a gente tem uma série de ferramentas, livros, etc., e processos já prontos. Então você pode utilizar dos processos. E símbolos, sinais, arquétipos são muito bons e muito fortes. Então eu utilizei o arquétipo da TARDIS, e além disso, essa minha primeira poltrona e todas as poltronas que eu atendo, elas são magnetizadas para serem a TARDIS original, que é essa primeira aqui que eu tenho em casa, que eu posso ficar magnetizando. Então, se eu atendo em outro local, eu vou até outro local, lá eu formo o vínculo com essa TARDIS que eu tenho aqui. E essa TARDIS que eu tenho aqui tem uma história... Acho que é a primeira vez que eu conto essa história, mas eu busquei ela do lado de um cemitério. Porque na época eu estava pensando muito sobre isso. Eu queria objetos com história. Igual você falou da radiestesia, né? Sobre a história dos objetos. E como eu queria uma poltrona que me ajudasse a realizar os meus processos de regressão e de hipnose, eu não pegaria uma construída do zero. Eu queria alguma que tivesse alguma história muito estranha envolvendo ela. Então eu andei num local aqui em São Paulo que tem móveis, o pessoal vai conhecer lá perto da Teodoro Sampaio, lá tem um cemitério bem grande. E tinha um local com uma... que eles faziam cadeiras faziam na mão as poltronas, né? E eu perguntei, você tem alguma usada? Aí ele falou, tem aquela ali, mas aquela ali a gente usa, a gente deixa aqui na rua. Tá aqui na rua, tá abandonado. Não sei, alguém abandonou, estava abandonado ali do lado do cemitério e a poltrona lá. Falei, dá pra fazer ela? Dá, tem o extrato, e a madeira era boa, a madeira não era fórmica, era uma madeira excelente dela. Aí pegou, fez a cadeira toda novinha. E ela funcionou muito bem, mas eu sempre eu tive já essa primeira sensação de colocar a mão nela e falar, essa cadeira aqui, ela vai me ajudar, ela tem um histórico, né? Então na radiestesia existe isso também, existe o histórico do objeto, o objeto ele guarda essas energias. Como isso funciona? Sim, você tem determinados recursos no caso, né? Alguns até que eu acabei descobrindo meio acidentalmente. Eu tenho uma história um pouco semelhante com a sua, mas referente a local. Como? Ótimo. Uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu morei num apartamento e lá tinha seria para ser uma despensa, tá? Então tinha mais ou menos assim 1,5 metro, 2 metros no máximo de largura, 2 metros, né? E ali caberia uma pequena cama. E nesse local, na época, eu montei uma sala para fazer pesquisa de radiestesia e atendimento à distância, trabalhos de radiestesia à distância, radiônica, né? Então ali que eu ia tratar o pessoal com gráficos, com as formas e máquinas e tudo. E nesse local não entrava ninguém, né? Só entrava eu, assim. Eu coloquei algumas regras, assim, não, nesse local vai entrar só eu, ele vai ser reservado só para prática, não tem mais nada, né? Então até eu, quando eu entrava, eu tirava sapato, tudo, né? E ali é que eu fazia as pesquisas, análises de radiestesia e emissões à distância e tudo mais, que é um tema interessantíssimo. E
Depois de 1 ano e meio, 2 anos, começou a acontecer umas coisas estranhas, cara, nesse local. Basicamente, assim, às vezes a pessoa entrava em contato comigo e falava: Sérgio, é o seguinte, ó, tô te enviando aqui uma mecha de cabelo para você fazer uma análise, né? Porque eu tô com um problema X, assim, um desequilíbrio e tal, beleza. E depois você me fala, tá bom. E aí chegava aquilo, às vezes eu não tava com tempo. Então eu pegava, do jeito que eu pegava aquilo, eu abria lá a salinha, colocava em cima da mesa e fechava. E num dado momento que eu tiver com tempo, que eu vou fazer. E começou a acontecer de uma forma repetida, né? Às vezes a pessoa entrava em contato comigo 1 hora depois, 2 horas depois, para agradecer pelo resultado que ela estava tendo, né? pelo tratamento, que ainda não estava ocorrendo, né? Mas com o passar do tempo, o constante uso desse local, né, com um determinado propósito, tudo meio que ele foi criando uma ligação mesmo, ele vai criando aquele ambiente, né, mais propício e que muitas vezes já dispara um processo. Interessante, né? É como se o local começasse a trabalhar, né? Como se tivesse alguém, uma força ali, né? As pessoas costumam falar, é um espírito. Isso é um espírito, é uma... Eu acho que sempre existe uma personificação. Eu acho que tem as duas maneiras da pessoa enxergar ou ver essa situação. Se o espírito é uma personificação com uma ideia, com uma proposta, ok, você pode chamar de espírito. Se é uma energia que tem uma ideia, que tem uma proposta, que tem uma programação, ok, você também pode chamar de espírito. Então, nesse caso, até a poltrona aqui à tarde, ela virou já um espírito, tem um espírito que cuida e ajuda ela. Aí, então uma coisa que é interessante, Sérgio, que eu comecei a trabalhar com simbologia, né? Tô até aqui com um livro do Jung. Eu comecei a misturar muito o meu trabalho com a psicoterapia junguiana, com os símbolos. Porque eu tenho já um histórico da semiótica, né? Eu vim da comunicação, eu gosto de comunicação, gosto de semiótica, e vejo que isso faz muito sentido. E comecei também a trabalhar com algumas questões do Stanislavski sobre construção de personas, formação de personas, e até acho que um papo que a gente já teve, deve estar um livro aqui do lado aqui também, que eu depois vou falar sobre as Nouris, né, que são as correntes de pensamento, do Pietro Baldi, e são assuntos que super me interessam, assuntos que eu estou tentando cada vez explorar mais, ir a fundo, até fazer um livro sobre esse assunto de modo mais profundo. E aí o que eu fui percebendo, que a poltrona e que o transe das pessoas relacionadas a essa persona do TARDS, elas vão sempre para o mesmo lugar e tem simbolismos exatamente iguais. Exemplo, descer a escada. As pessoas sempre descem a escada que está do seu lado direito, sempre. E por mais que eu utilize hipnose ericksoniana e fale, olha, você tem uma escada, você pode ter uma escada, esteja do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, você descerá a que está do melhor lado para você. Pessoa, não, vou pro lado direito. Todas vão pro lado direito. Sim. Escolhem o lado direito, aí chegam no local seguro, né? E aí também o local seguro tem meio que umas duas opções que geralmente sempre são repetidas, mesmo que eu não fale para as pessoas, e pessoas que nunca se viram antes e que nunca entraram em transe. A maioria dos clientes que eu tenho são clientes que é a primeira vez que a pessoa entrou num processo. Ou se já passou por um processo, foi muito diferente do processo que eu realizo, né? Então, como que essa... É até uma pergunta, não sei se acontece isso muito na radiestesia, e como acontece isso na radiestesia, como pode pessoas diferentes que nunca se viram e que apresentam ou falam a mesma situação, a mesma cena, descrevem a mesma cena, tem essa intuição, né? Vem essa intuição do mesmo local. Isso acontece plano macro e micro, né? Existe um estudo, por exemplo, você está falando da questão da escada, né? Existe um estudo, por exemplo, que mostra que a maioria dos supermercados, eles colocam a entrada do lado direito, porque por algum motivo, que ninguém sabe explicar, com a entrada do lado direito você vende mais do que com a entrada do lado esquerdo, né? Existe uma percepção das pessoas em relação a determinados detalhes, né? O Rupert Sheldrake, ele desenvolveu uma teoria de biologia, né, dos campos mórficos. Então, os campos mórficos, eles seriam campos não de energia, como a gente está acostumado, né? A gente fala assim, o campo de energia da aura, ou de um local, tudo. Mas eles são campos de informação, né? E
A diferença ela reside no seguinte: a gente tem essa concepção bem popular que tudo no universo é energia. E de uma maneira assim, grosso modo falando, podemos falar isso, mas não é 100% exato, né? A informação, por exemplo, ela é aquilo que organiza a energia. Ela em si não é energia. Então, o Rupert Sheldrake, ele acredita muito nesses campos de energia, que são os campos mórficos. Perdão, campos de informação, né? E esses campos, eles conduzem. Então, por isso que é normal você ter, mesmo entre públicos diferentes, grupos diferentes, você muitas vezes tem a reação idêntica, uma reação natural frente a determinados eventos, porque você tem aquela informação e ela está correndo, né? Certo? Ela corre mesmo em todo o planeta. Então você não tem a mesma vivência, mas você vai ter a mesma informação vibratória, né, em vários pontos. Isso é bem interessante. Tem várias escolas também falando sobre, né? Uma que eu estudei recentemente era sobre epigenética. Eu comecei a estudar epigenética exatamente por constelação sistêmica. Sim. Estava estudando sobre constelação, e constelação é um evento no Brasil muito interessante, porque você tem vários grupos estudando sobre, você tem várias pessoas realizando cursos e vários efeitos positivos. Então é algo que a se considerar você ver sobre constelação. E aí estudar o motivo da constelação funcionar, que seria sobre a epigenética, e aí você pode utilizar ferramentas. Você pode utilizar talvez a ferramenta da radiestesia, você pode utilizar a ferramenta da hipnoterapia, neurolinguística, regressão, por exemplo, né? Essa jornada. E algo que eu percebi foi como as pessoas conseguem acessar, o que é mais interessante. Porque eu tenho um anúncio assim: olha, venha fazer regressão. A pessoa, vou fazer regressão, que legal. Só que a pessoa senta na cadeira e ela não sabe, e depois eu começo a explicar para ela no processo que, olha, regressão não é um ticket pro parque de diversão. Eu vou lá na roda gigante, vou passar 15 minutos, vou aqui, vou ali. Então as pessoas acham que é algo muito matemático. E não é nada matemático. Ela não tem a mínima ideia do que vai acontecer, e eu muito menos. Eu sempre falo, olha, eu trabalho eu adoro atender e adoro trabalhar com atendimento, porque eu não sei qual história vai vir. Eu não sei qual. A pessoa vai sentar e o que vai acontecer dali em diante é algo. Não é nem a quatro mãos. Eu falo, tem a minha mão, tem a mão da pessoa e tem mãos invisíveis, né? Porque eu quero algo, ela quer algo, mas acontece uma terceira coisa, que nem eu ou nem ela estava decidida ou estava querendo. Né? E muito dos casos. Pode falar. Não, aliás, raramente é diferente, né? Na maioria das vezes, assim, não adianta nem planejar. Por exemplo, o consulente, muitas vezes, ele sai de casa meio planejando o que vai acontecer. Sim. O que ele vai falar, né? E se sair algum evento, qual que vai ser a reação dele e tal. O terapeuta, às vezes, pode planejar, mas chega uma hora que a gente desiste, porque nunca sai conforme planejando. No início, até hoje, quando eu dou curso, eu dou aula para alguns alunos de terapia, eu falo para a pessoa, cara, esquece o roteiro. Deixa em casa o roteiro, esquece, porque não acontece. E aí, quanto mais você tenta se prender ao roteiro, é pior. Parece que sai pior. Você trava, você esquece, você não se sente bem. O interessante é você aproveitar. É como se fosse uma partida de futebol. Pensa num jogador, pensa dois times jogando futebol. Existem jogadas. Vou fazer uma tabelinha e vou chutar pro gol. Ótimo. Mas se o time está te atacando, está sendo atacado, o que você faz? Você tem que se defender e vai, talvez... Então, é algo muito dinâmico. Não funciona de modo roteirizado, engessado, né? E falando sobre epigenética, voltando ao assunto, o que eu percebi? As pessoas chegam e falam, Guilherme, eu quero ver meu passado, eu quero resolver isso e tudo mais, eu vi o teu anúncio, ótimo, eu quero fazer isso. Perfeito, vamos lá. A pessoa entra no processo dela. Quando ela chega, ela vai ver, não o passado dela, ela vai ver o passado do avô dela. Ela vai resolver ou entender ou colocar para que o avô entenda questões lá do passado dele. Ou do bisavô vai entender questões do passado dele. E depois ela volta e fala, nossa, eu entendi que meu bisavô apanhava. Meu bisavô apanhava, por exemplo. Meu bisavô apanhava muito quando era criança e isso criou o meu pai
dessa maneira, aliás, ele criou meu avô dessa maneira e criou meu pai dessa maneira, e meu pai veio me criando dessa maneira e eu reclamo. Quem sou eu para reclamar? Então ela queria tratar o passado dela e ela vai e trata o passado do bisavô dela. Né? Interessante, é o que acontece muito. Então, até que ponto, né, essa interferência, inteligência, eu sei que a gente pode chamar isso de espiritualidade também, de uma certa forma, né? Eu sei que tem os espíritas que veem isso como um desdobramento, como um espírito que vem, se comunica, alguém da família. Tem talvez as explicações da epigenética, que a gente se liga via DNA às gerações mais passadas da nossa família, e a gente teria esse livro, teria esse registro, né? Até o ponto, interessante também, eu vou contar essa história para você, eu não acreditava, eu sinceramente não acreditava na história dos registros akáshicos. Não sei se você já ouviu falar sobre eles. Sim, sim. Eu não acreditava. Eu falava, não, vai contra o conceito de você ter o começo, meio e fim. Então vai contra talvez uma ideia de livre-arbítrio, ou vai contra uma ideia de por que a gente acessaria um registro, que seria um registro geral, e etc. Até que eu comecei, eu gosto muito da simbologia do livro. E eu comecei a utilizar a simbologia do livro. E aí começou igual a história da porta, a galera vê o mesmo livro. É um livro grande, de capa vermelha, e tem símbolos na capa do livro. Cada pessoa geralmente vê um símbolo diferente. Mas eu peguei, por exemplo, uma criança de 10 anos, e que ela viu esse livro vermelho, e uma criança de 10 anos, hoje em dia, se interessa por computador, por videogame, etc. Ela não tem referência de livro. Uma criança hoje... Não, uma criança hoje não conhece livro mais, né? Porque ela é celular, videogame o tempo todo, né? Mas ela pegou um livro grosso, antigo, capa vermelha, com simbologia na capa do livro e com registros do passado, possivelmente do futuro dela, de possibilidades de futuro dela. E eu peguei vários outros clientes também, com livros, com registros também dele, de outras pessoas. Aí eu passei a falar, olha, é interessante essa informação, ou pelo menos esse arquétipo, né, esse símbolo do livro, do registro, ele tem um fundamento, né, porque eu comecei a pegar isso na prática. Ah, sim. Essas ideias, elas se conversam muito, né? Que nem você estava falando da constelação sistêmica, né? Essa constelação sistêmica, ela trabalha muito com a ideia da epigenética, ela trabalha muito com a ideia dos campos mórficos, do Sheldrake, porque são teorias que elas vão meio que se completando, né? A ideia do campo morfogenético do Sheldrake, por exemplo, ele tem uma relação com a ideia akáshica, né? Na ideia de que a informação ela não se perde, mesmo que ela seja substituída por uma informação até mais aperfeiçoada de um grupo, né, a informação anterior ela não chega a se perder, ela vai ficar lá, né? Que é o Sheldrake, ele fala muito dos grupos de animais mesmo na natureza, como esses grupos eles vão aprendendo, né? Como aquilo que a gente chama de instinto pode estar muito além do instinto. É a história da gatinha criada num apartamento, né? Ela nunca teve contato com outros gatos, mas ela vai, em cada etapa da vida dela, reproduzindo aqui uma série de coisas, né? Porque você tem um campo de informação. Aí, beleza, entra características da epigenética, né? Ou nós pensamos num nível mais micro, que seria, no caso, os campos de informação, mas isso é bem bacana, né? E a gente vai trabalhando com esses nossos arquétipos do passado também. E pensando nesses campos micros, porque algo que eu sou curioso, e eu falo para os meus clientes também, seja curioso, porque eu acho que tá aí no universo para a gente usar mesmo, então vamos ser curioso, né? Acho que a gente não desrespeitando nenhuma, nada que seja moral, nada que seja imoral ou antiético, podemos ser curiosos. Então eu sempre falo sobre essa curiosidade e colocar perguntas. Eu sempre coloco perguntas, seja para essas energias, para essas aparições, porque eu já tive... Vou te perguntar sobre isso também. Vou falar primeiro, eu já te pergunto sobre aparições durante processos terapêuticos. Porque eu tive uma, por exemplo, que eu estava fazendo um transe
e aproveitando com a consulente no transe, aproveitando e fazendo passes também para ajudar a aprofundar o transe dela. E porque como estava na casa dela, esse eu tinha ido na casa dela realizar, né, que era uma senhora, ela estava com problemas de locomoção, então fui até a casa dela para realizar na casa dela. Mas é algo que eu sinto a diferença. Eu prefiro fazer no meu consultório, porque ali eu estou com o espaço todo preparado. Eu sinto que o espaço ele me facilita muito mais do que eu fazer num espaço que é um espaço não meu, um espaço não que eu esteja controlando. Fui fazendo os passos. E a gente estava numa sala que eu pedi para ela deixar uma sala um pouco mais escura, né, para não ficar com luz, para não ficar chamando a atenção dela. Então estava uma sala interessante, uma sala um pouco mais escura, com ar-condicionado ligado, uma temperatura mais amena, né? E ela entrando no processo dela, eu comecei a sentir como se fosse uma luz. Daqui a pouco eu comecei a ver essa luz. E era uma luz azulada, assim, do meu lado. E a luz, ela vinha como se ela começasse a passar. Eu estava com os olhos abertos, fazendo o processo, conversando com ela. E ela começou a falar, nossa, eu estou percebendo uma luz. Só que ela com os olhos fechados e eu percebendo também como se eu estivesse enxergando uma luz. E ela falou, nossa, eu estou percebendo uma luz e é Nossa Senhora. Eu falei, ótimo, vamos conversar com ela e vamos perguntar coisas para ela, excelente. E ela conversou, ela perguntou, então eu sempre incentivo meus clientes meu cliente, não, eu tenho medo, não, eu não posso, será que eu posso perguntar? Se eu percebo, se eu sinto alguma coisa, uma energia, uma aparição, algo assim, eu pergunto, não pergunto, eu falo, eu incentivo meu cliente a perguntar, vamos conversar. Né? E como é isso na radiestesia? Acontece fenômenos assim. Eu lembro quando a gente era criança, né, tinha aquela brincadeira do copo, né? Então, a radiestesia, assim, tecnicamente falando, ela não tem muito essa relação com as coisas. Porém, muitos radiestesistas ilustres aí dentro da radiestesia, eles... Primeiro, a gente tem que entender uma coisinha aqui, ó. O que é exatamente a radiestesia? A radiestesia, ela não chega nem a ser uma técnica de terapia especificamente. Ela é meio uma ferramenta. E é uma ferramenta que você adequa ela ao seu trabalho, tá? Então, nós tivemos aí muitos nomes dentro da radiestesia, como Max Friedon Long e outros, que eles utilizaram a radiestesia em conjunto com algumas psicoterapias ancestrais e tudo, e aí entrava muito nessa linha, né? Tem o trabalho do Max Friedon Long, por exemplo, que ele usava muito a terapia Kahuna, né? Que são os xamãs havaianos. Então ele conectava muito um conhecimento de radiestesia com isso. Cara, e tinha umas coisas realmente fantásticas. Nesse aspecto, sim. Nesse uso conjunto dessas técnicas, eu já vi muita coisa acontecendo, as pessoas tendo percepções muito fortes. É que a minha visão pessoal até nisso, a sua eu já entendi, né? E a minha ela vai mais ou menos no mesmo sentido. Eu entendo meio como assim, sendo uma manifestação meio do eu superior dela mesmo, né? Que isso é muito da ideia Kahuna, que é na verdade a sua parte mais superior que vai se comunicando e tudo. Só que eu entendi que dentro do seu pensamento também, como a pessoa entende, é indiferente, assim, se ela entende que é um eu superior dela, ou que é um determinado mestre ou entidade, né, isso é secundário em relação ao benefício que ela pode obter disso, certo? Sim, sim. Né? Eu tento não dar um norte para a pessoa, por N motivos. O primeiro motivo é que eu não vou defender nenhuma, eu vou aceitar todas as religiosidades e todas os acontecimentos, né, todos os desdobramentos a partir disso, mas eu não quero pautar, eu não quero pontuar, no sentido de isso foi bom, isso foi ruim, isso foi melhor, isso foi pior, ou vai acontecer isto, né? Porque senão eu acho que eu fico com o poder, que não é meu, no caso, e fico com responsabilidade. Sabe aquela história do Spider-Man? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se a pessoa jogar o poder em cima de mim e falar, olha, você é o mago, você é o iluminado, você que faz isso, você é a ponte, etc.
eu vou me sentir muito pressionado para as pessoas que têm efeitos e para as pessoas que não têm efeito, né? Eu vou ter diversas pessoas que produzem efeitos, né? E de repente vem todo mundo, eu tô numa maré que tá todo mundo produzindo efeito. De repente ninguém mais produz efeito nenhum, eu me perco no personagem, né? Me perco lá na... Então eu tento não fazer isso, então eu tento ficar até afastado, até porque se ela vai entrar num processo dela de transe ou no processo dela de intuição e de comunicação, o meu processo de intuição e de comunicação, ele tá lá para assessorar, para auxiliar, não para talvez acelerar ela. Não, continua, é isso, olha, porque isso é por conta disso. E aí eu até tento manter um equilíbrio entre o quanto do que eu faço é oracologia, né, oráculo, para que eu fale algo para a pessoa, ou quanto do que eu faço é uma exploração dela com os efeitos que ela pode causar, os efeitos que vão estar ali para ela, né? Ou não, porque eu lembro assim, eu lembro que teve uma vez, né, que eu fui para ayahuasca e tive vários efeitos muito interessantes com a ayahuasca, sempre, muitos. E aí eu comecei a falar para os amigos, não, você tem que ir lá, nossa, é muito legal, prometer, né? Prometi algo que não está no meu domínio, óbvio que não. Todo terapeuta fez isso em algum momento da vida, né? Não, no início da jornada. Né? É excelente. Aí a pessoa foi, mas tomou uma peia, a pessoa ficou 2h30 sentindo dor e falou, ai, que dor, ai, que dor. Aí depois no final eu não sabia onde enfiar a cara, tipo, então, pra falar pra pessoa assim, olha, então, né? E a pessoa já queria, obviamente, me matar depois, né? Brincando, mas eu não posso prometer pra alguém alguma coisa que é um efeito dela, é algo que ela tem que explorar. Tem pessoas que se dão muito bem com a ayahuasca e tem pessoas que é uma vez só pra nunca mais. A pessoa toma uma peia, decide não voltar mais e tá certo. Não volta, e não precisa voltar. Né? Não é o único caminho que vai ter, não é assim, aquela promessa de iluminação, né? Não, faça isso, você será iluminado. Não acontece, uma coisa que eu sinto, e isso acho que pega tanto a questão espiritualidade quanto terapêutica, tudo, eu sinto que no período atual as pessoas elas vão muito para determinados processos já com algo que elas já imaginam que vai acontecer, e com uma expectativa, e a ideia que aquilo tem que, de alguma maneira, já solucionar alguma coisa imediatamente, né? E muitas vezes, quando aquilo não ocorre exatamente naquele momento, a pessoa ela já se decepciona, já se desanima, e não raro, ela acaba deixando de lado alguma coisa que poderia auxiliar muito. Né? Sim. Que a história, a gente fala assim até dos mestres espirituais e tudo, né? Tem aquela história, sabe, o mestre Zen antigamente, né? A pessoa tava lá, tava meditando, de repente o mestre chegava lá com um bastão e pau no cara. Se o mestre fizer isso hoje, não para ninguém. Né? Porque o pessoal fala, meu, o cara é louco, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Onde já se viu? Porque hoje as pessoas têm muito isso. Antigamente a pessoa tomava aquele susto, né? E aquilo na hora não fazia muito sentido. Passava um tempo, a pessoa tomava um outro susto e aquilo não fazia muito sentido. E um belo dia, simplesmente a pessoa, ela entendia, por exemplo, que naquele susto tinha um período ali, né? Bem pequenininho naquele período que ela acessava alguma coisa. E aí a pessoa ia buscar reproduzir aquilo, né? E hoje em dia o pessoal tem muito essa dificuldade. Claro, não tô falando para sair espancando ninguém. Né? Mas é uma ideia de como hoje a pessoa já vai com muita expectativa. Sim. E ela já entende que o processo tem que trazer alguma coisa meio imediato e tudo. E esse imediatismo ele pode ser bem problemático no campo terapêutico. É o fast food, é o fast food terapêutico, né? O fast food espiritualista, o McDonald's, né? A pessoa pensa que é como se fosse um McDonald's. Eu costumo falar até para os meus clientes, de maneira muito clara e muito franca, assim, olha, você vem fazer 1, 2 sessões comigo. E, mas essas 1, 2 sessões vai estar resolvido? Não, essa 1, 2 sessões eu vou reconhecer você e você vai me conhecer. E aí eu vou saber se eu quero trabalhar com você e você vai saber se você quer trabalhar comigo. Geralmente a gente chega na mesma conclusão juntos e bom para os dois.
Porque senão, porque às vezes você não... as pessoas acham que é como se fosse na nossa área, né? É assim, fulano faz... É como se fosse contador. Tá, talvez não seja um bom exemplo, mas, por exemplo, o contador. Contador, ele vai trabalhar com matemática. Então, ou ele fez o trabalho dele certo, ou ele fez o trabalho dele errado. As questões subjetivas são muito poucas. Talvez é um cara que é legal, que chega no horário, que é bacana, que é brother e tal. Mas o cara não precisa ser seu brother ou bacana para fazer o trabalho certo. E tá tudo certo, isso é um bom contador para você. Ele pode ser grosso com você, enfim, mas fazer o trabalho correto e tá correto o trabalho lá. Com terapia, é o contrário. Não depende do processo, depende da relação também que você forma com o terapeuta. A primeira dela é de confiança, porque eu já tive muitos clientes que estavam em processos muito bons, mas a pessoa não tinha a mínima confiança em mim. E eu percebia isso. E a pessoa falava assim para mim, não, Guilherme, mas esse transe, olha, eu tô vendo isso dentro do meu transe, eu tô mudando tal. Não, mas eu não tô gostando do jeito que você tá fazendo. A pessoa tava mudando, tava refletindo em coisas positivas para a vida dela, mas não tava gostando do jeito. Ela não tava gostando de mim, do meu processo com ela, né? Porque o resultado dela tava tendo. Ela falava isso, não, eu tô tendo resultado, mas do jeito que a gente tá fazendo, eu não tô gostando. Eu falei, você não tá gostando do processo? Então não é questão do resultado, né? Então tem isso. Eu vejo o que você falou sobre essa questão, Sérgio, né? De o quanto que as pessoas querem gostar, elas querem um resultado rápido e querem gostar do processo. Tem que ser um processo legal. Às vezes ela olha mais o processo. Não, o processo era muito bom, era bacana, era assim. Eu já tive pessoas que me perguntaram assim: eu quero saber da minha vida passada. Ótimo, a gente pode vamos fazer esse processo. Expliquei o processo como funcionava. Ela falou assim: não, mas você não vai entrar em transe, não? Eu, como assim? Falou, não, eu quero que você me fale da minha vida passada, mas eu não quero isso daí, não. Eu quero, sabe, como assim? Você entra, pega uma bola de cristal, você faz todo o processo, fala tudo pra mim, funciona tudo muito bem, e aí, ok. E aí, eu falei pra ela, não, se você quer entrar em contato com a tua intuição, não sou eu que tenho que entrar em contato com a tua intuição. É você que entra em contato com a sua intuição. E aí você vai saber o que é e vai ter para você qual é o significado. Se foi, por exemplo, alguém da sua família que entrou em contato com você ou não, ou se era alguém que era... se tem a ver para você, se não tem a ver, se faz sentido para você, se não faz sentido, ou se você quer ter provas materiais sobre isso, que às vezes acontecem provas materiais, né? o que é bem interessante. E para algumas pessoas não faz o menor sentido. Não sei se as pessoas pedem para você, se na radiestesia acontece isso, de ter provas, né? Tem como você me provar se a informação que você está me dando é verdadeira? As pessoas pedem isso? Sim, isso constantemente, até porque eu acho que é uma coisa muito do momento histórico que nós vivemos, certo? As pessoas, ao mesmo tempo que elas têm uma grande capacidade de acreditar em tudo, elas sempre estão com uma vozinha lá no fundo, né? Desacreditando de tudo. Desacreditando. É parte, né, desse momento. É um momento que... Eu costumo dizer o seguinte, Guilherme. Antigamente, a pessoa tinha uma dúvida e aí ela ia perguntar para o padre. E a palavra do padre era meio lei. Hoje em dia, a pessoa tem uma dúvida, ela quer saber a opinião da ciência. E a palavra da ciência é meio que uma lei. Então, duas coisas que eu percebo muito. O pessoal quer saber se tudo é científico. Antes disso, ela pergunta para o Google, né? Exato, ainda vai procurar no Google. E também quer ter prova de tudo, né? Provas assim imediato. Então tem coisa assim que eu costumo dizer pro pessoal, a primeira coisa que você tem que entender, eu vou cortar meu cabelo, por exemplo, né? E o rapaz que corta meu cabelo, corta muito bem, ele não tem nenhum carimbo da ciência, tá? Ninguém falou, ele não tem nenhum atestado da ciência dizendo que o corte de cabelo dele funciona, mas funciona, ok? E você vai vendo as coisas, na prática mesmo, né? Esse pessoal que quer ter prova de tudo o tempo inteiro, de informação, de tudo mais, a pessoa acaba não se desenvolvendo muito. E a radiestesia, ela tem uma coisa interessante, porque boa parte das informações que saem numa análise e tudo, elas são comprováveis e muitas vezes são comprovadas.
né? Por exemplo, você tem desde aquela parte da localização de água, vamos colocar, né? Bom, você pega um determinado terreno, fura aqui, sei lá, 40, 50 metros, você tem água. Você furou, sai água ou não sai, né? Já começa daí, ok? Boa. Sai água ou não sai, não tem muito que, né? Tudo bem, tem uma margem de erro. Pode ser 55 metros, 45, pode ser que em 40 já encontrou água, ok? Mas você tem essa parte. Dentro de uma análise, já aconteceu muitas vezes dar informação para a pessoa que depois foi se comprovando. Um exemplo até simples, eu dava aula num curso de pós-graduação de arquitetura, né? E no meio de uma das aulas, o pessoal começou a perguntar da radiestesia voltada ao campo terapêutico, como é que era, se eu poderia fazer uma demonstração. E aí eu peguei e falei, tá bom, vou fazer uma demonstração aqui. Então peguei algumas pessoas assim e fui fazendo uma análise muito rápida, mas muito rápida mesmo com a radiestesia, só apontando alguns órgãos, né, alguns sistemas, fazendo umas leituras e passando alguma informação. E teve uma das alunas desse curso que eu fiz uma análise, sei lá, 3 minutos, 4 minutos. E aí eu peguei e falei para ela o seguinte, falei, me diz uma coisa, por acaso você tá grávida? Ela falou, não. Eu falei, tá, você tá no seu ciclo menstrual? Não. Eu falei, então, assim, eu vou te dar um toque, tá? Eu não sei se faz tempo que você vai num ginecologista, se não faz, mas procura ir num ginecologista, porque assim, seu campo reprodutivo tá aceleradíssimo, né? Ele tá todo modificado. Eu falei assim, se você tivesse grávida, isso seria autoexplicativo, né? Mudança hormonal muito grande e tal. Se você tiver no seu ciclo menstrual, não explicaria tudo, mas já seria meio que um caminho também, né? Agora, se não é nenhuma coisa, nem outra, procura informação. Tudo. E aí, quando eu fui dar a próxima aula, um mês depois, essa menina veio comigo um sorriso, assim, de orelha a orelha, né? Eu tô grávida. Nem eu sabia que eu tava grávida no dia, né? Então, você vai pegando essas informações e não raro elas vão se confirmando. Porém, muitas vezes a pessoa quer prova de coisas que às vezes você não tem como provar imediatamente. Essa que é a questão, que nem como a gente está falando aqui da questão de espiritualidade, psiquismo e tudo mais, né? Às vezes você dá determinadas informações para a pessoa nesse sentido e não existe uma prova imediata daquilo, né? Você pode falar assim para a pessoa, estou fazendo uma análise aqui e boa parte do seu desenvolvimento profissional está sendo travado aqui porque o ambiente, por exemplo, da sua casa está extremamente sobrecarregado, a energia está estagnada. Me dá uma prova. Não tem como se provar isso da mesma forma, né? A pessoa ela tem que ter uma abertura para se propor, dar início a um processo e entender como é que aquilo vai repercutir. Sim. E você falou da georradiestesia, né? Geobiologia. Geobiologia, desculpa. Da geobiologia e acho que eu até comentei contigo como isso é algo muito interessante. Eu comecei a reparar, muito nisso, inclusive no bairro que eu moro, sobre lugares e negócios. Eu costumo comentar com minha mulher sobre isso, né? Olha, esse lugar aqui tinha que vir um Sérgio aqui fazer um trabalho para os caras no lugar, porque não para. Entra um negócio, sai, entra outro negócio, sai, entra outro negócio, sai. É interessante isso, né? Às vezes um trabalho desse pode ajudar a dar caminhos, a dar uma luz sobre o que é, né? Olha, o lugar não abre um negócio no lugar, ok? E não raro, não são pontos ruins, tá? Eu tenho um caso aqui, num antigo local que eu morava, aqui no bairro, um dos melhores pontos comerciais que tinha, simplesmente ficou anos ali que nenhum negócio funcionava. Abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava. Tinha comércio do lado, era de esquina esse comércio, tinha comércio pro lado direito, para outra rua, tudo funcionando. Esse ficou assim anos, né? Até que uma pessoa que entrou lá, ele já entrou já meio sabendo, já fez lá um trabalho energético, tudo, e até onde eu sei tá lá até hoje, né? Certo? Né? Mesmo pós-pandemia. Então, essa questão de ambiente é bem interessante. Eu comecei a me interessar pela questão de ambiente por causa de uma historinha.
como disse até um autor, no meu caso foi mais ou menos parecido, eu comecei a me preocupar com esse assunto quando eu percebi que o assunto começou a se ocupar de mim, né? Basicamente, assim, eu já estudava radiestesia, já tinha lido alguma coisa sobre essa questão de energia de ambiente, mas nunca tinha me interessado muito, tá? Só que aí eu fui morar em um local e num período assim de uns 3 meses eu fui percebendo o impacto que, assim, eu vendo minha vida antes e depois dessa mudança, eu fui percebendo a diferença assim que tava, o impacto parecia que tinha sobre o psiquismo. Quando você começa a lamentar a hora que você tem que voltar para casa, né? Eu comecei a perceber assim, eu tenho que voltar para aquela casa, né? E aí que eu comecei realmente a me interessar em me aprofundar mais nesse campo. E aí que eu fui fazer um estudo desse local, né? E lá a gente percebia um padrão vibratório extremamente distorcido, né? E lá era o caso, que precisava tanto de uma reorganização energética, quanto a coisa já estava num outro plano também. Você já tinha distúrbios que a gente poderia já classificar como já de um nível mais espiritual mesmo, né? Tinham eventos, aconteciam eventos, fenômenos no local? Assim, cara, por incrível que pareça, nesse local não. Eu vi em vários outros antes e depois. E esse cara não. Ele era silencioso. O efeito que dava era sobre as pessoas mesmo. Entendi. Né? Certo? Você não tinha ali problema de visões e nada disso. Eu já passei por isso em outro local, né? Mas nesse não. Só que ele tinha um efeito depressor psíquico que era terrível. Era uma coisa realmente assim brutal. E depois, conversando com o pessoal, vendo a história daquele local, realmente é um local que foi palco mesmo de violência, né? E tudo, né? Tanto é que foi um local que a gente reequilibrou e melhorou bastante, mas aquele período ele foi tão impactante para mim que assim que eu pude também eu saí do lugar, cara. Eu fui procurar outro local e, é incrível como vai mudando a sua vida dependendo do local que você tá. Interessante. Né? Agora, essa coisa de fenômeno em local, isso é fantástico, assim, tem locais que realmente, né, são mais impactantes. Eu tinha uma ex-namorada minha, né, e isso era bem jovem, tinha uns 19 anos, e aí quando nós começamos a namorar, que eu ia pra casa dela, tudo, cara, as primeiras noites, assim, na época tava muito em moda umas camas tubulares. Elas eram feitas com tubos de metal, geralmente, na parte ali da cabeceira, né? Sim. E às vezes você tava lá, assim, ia dormir, e de repente era como se alguém estivesse batendo com uma moeda na parte tubular, assim, sabe? E aí, cara, quando eu olhei assim, né, começou aquele tec. Só eu e a pessoa em casa, né? Aí eu cutuquei assim, né? Falei, você tá vendo? Tô. Ela falou, não, cara, é assim mesmo, eu já moro aqui há 2 anos. É de casa. Toda noite assim. Toda noite o espírito fica tocando aqui pra gente dormir. Não, toda noite acontece isso, não se preocupa não. Já tá anos ali, já. Já tava anos ali, e realmente, cara, daqueles casos assim que sempre que você ia lá à noite, assim, às vezes a gente tava na sala conversando, e aí começava barulho em alguns pontos da casa, tudo, né? E eu acho que o mais assim, curioso que aconteceu nesse período foi uma vez que eu tava dentro da casa, assim, era alta madrugada já, e aí na época eu fumava, eu tava fumando um cigarro lá tranquilo, né, cara? E de repente comecei assim, lá da frente, comecei a ouvir um som, tipo se tivesse um cavalo entrando, né? Plac, plac, plac. Falei, ixi, e assim, como era perto de sítio lá, né? Tinha propriedade rural perto, falei, ixi, acho que deixaram o portão aberto, né? E aí você vai observando aquilo, né? Meio que vai se aproximando e tal. E também, peguei, fui ali na janela olhar, nada. Simplesmente você tinha o som ali, aí o som vem, aí você ouve como se ele estivesse próximo, depois ele vai se afastando. Né? Então tem essa parte fenomenológica dos ambientes, ela é bem interessante, né? E com a radiestesia você tem como dimensionar esses eventos, como reequilibrar esses locais, né? E eu sei que hoje em dia um assunto está muito na moda e as pessoas estão
estão procurando muito esse assunto, é sobre lei da atração, ou energia de atração, arquétipos, ou simplesmente atração, né? Como que isso funciona. E acho que o fenômeno começou sobre O Segredo, no livro O Segredo, né? Que o livro contava um pouco, mas isso já é conhecido, é bem antigo, na verdade, essa escola, né? Sobre como você fazer projeções, tanto de projeção astral, como projeções para prosperidade, para futuro e etc. Eu lembro que há uns 6 anos atrás, eu estava realizando um curso e na sala, no local, né, do curso, era uma sala de treinamentos. E a dona do local, ela me falou, ela acreditava muito sobre isso, a gente estava conversando, ela acreditava, e ela revelou algo bem interessante para mim. Ela falou assim: Guilherme, você sabe que eu comecei a ler sobre esses assuntos e eu decidi fazer um teste. Eu coloquei na porta, eu escrevi na porta da sala que aquela sala era um sucesso. E o que ela fazia lá? Ela trabalhava com telemarketing. Então ela recebia as meninos, os rapazes para o telemarketing, ela treinava e mandava para as empresas. Era uma agência de contratação. Mandava para as empresas. Aí geralmente a empresa contratava ou não contratava. Aí conforme a empresa contratasse, ela recebia também, enfim, ela fazia essa ponte entre a empresa e o contratante. E como é aqui em São Paulo, então você imagina a porrada de gente que passa. Tipo, muita gente. Então eram salas grandes de treinamento e ela colocou em uma sala só, sucesso. A sala não tinha nada de especial das outras. Ela começou a perceber o quê? Ela falou: Guilherme, essa sala aqui, quem entra nessa sala, faz o treinamento, depois vai lá pro local, é 30% a 40%, e eu tenho um número aqui de pessoas que são contratadas do que as outras. É 30% a 40% maior do que as outras salas. Ela falou: eu não sei qual é a explicação, é o nome da sala. Só pode ser essa explicação. Me prova. Que é o problema, né? Se você coloca isso, vai aparecer alguém e falar assim: me prova. Agora, para uma pessoa dessa, não precisa de provar nada, né? Já é o suficiente. Não, né? depois tanto que ela colocou o nome nas outras salas, né? Então tem muita gente que fala assim: tem um negócio, coloca o nome na porta, né? Coloca um nome legal, uma mensagem legal que a pessoa chega no nome da sala, sucesso, a outra lá. Enfim, depois eu sei que ela colocou nas outras também. Ela já não sabia mais, porque ela perdeu Perdeu o o modo referencial. Estatístico, né? Perdeu o referencial, o modo estatístico de saber se todas estavam colocando mais pessoas ou não. Mas eu sei que ela estava. E aí eu lembro que nessa época, eu vou até te mostrar aqui, e eu vou relatar para quem está nos vendo, né? Eu lembro que nessa época eu fiquei com. Eu sempre tive isso em mente, sobre essas questões da intuição, do PES, né, que é a percepção extrasensorial, de como ela funciona, e treinar, e trabalhar as minhas, né, e treinar. Então eu saía na rua, eu sempre gostei muito de livros, eu saía na rua, eu sei que eu ia para, por exemplo, para Lapa, aqui em São Paulo, ou para o centro, ou para Paulista, para lugares que tinham sebos e que tinham livros, e para pegar algum livro. E de repente eu estava andando num lugar, aí me chamava a atenção, é como se viesse a informação assim, tipo, olha, entra aqui nesse lugar. Eu pegava e entrava no lugar. Aí eu vinha com a mão, assim, pelas prateleiras. Eu não olhava o ler as prateleiras, eu só ia com a mão, porque era melhor do que eu ler, do que eu ter que ler todos os livros, todos os títulos, eu ia com a mão. Aí eu parava, é como se chamasse a atenção também na minha mão, como se chamasse como se fosse um choque, uma atração, ou a minha mão parava sozinha, eu tava dando pra frente, a mão parava lá atrás. Eu quero dar pra frente, a minha mão parou lá atrás e tá lá puxando um livro. Aí eu sei que eu puxei esse livro aqui, ó, que eu vou te mostrar aqui, ó. O livro se chama Curandeirismo, um mal ou um bem. E ele é do Padre Quevedo, do Oscar Quevedo. Sim. E o livro, que é mais interessante, ele está assinado, autografado pelo Quevedo. Tá. E era num sebo. E na época eu estava procurando sobre algo sobre psiquismo, sobre livros que tinham sobre psiquismo ou algo do gênero, me interessava e me chamava a atenção. E esse livro, eu conto essa história assim porque é uma coisa que me surpreende até hoje. Tipo, gente, o livro me escolheu para comprar ele. Tipo, algo absurdo. Porque eu não entrei numa livraria para escolher o livro.
eu tava passando na porta, aí eu parei assim e falei, opa, eu acho que eu tenho que comprar um livro nessa livraria, mas da onde veio isso? E era um sebo. Eu entrei e falei, nossa. Aí eu entrei assim, tipo, eu pensando conscientemente, nossa, sebo, meu Deus, vai ter um monte de revista velha, um monte de coisa nada a ver, tá, o que eu vou comprar aqui no sebo? Já tem um monte de livro em casa, já, pra ler, né, eu gosto de livros, mas já tem uma série de coisas. Aí veio a intuição de novo, né, não, você não precisa ler os livros, a informação dos livros, ela já tá aqui no ambiente já, e o livro que você deseja, o que vai ser interessante para você, passa a mão que você vai pegar. Foi dito e feito, passei a mão, fui lá, peguei o livro. E o mais interessante, as pessoas falam, mas Guilherme, tem que ser com livros antigos, com livros velhos, etc. Não precisa ser. Por quê? Olha que interessante. Também, na época, o primeiro livro, eu lembro, eu estava numa semana vendo sobre Jacob Mello, né, que é um magnetista, né, espiritualista, etc. Então, naquela semana vendo sobre ele. E eu sei que no final de semana eu fui para eu estava num café. Eu nem estava procurando livro, eu falei, não vou procurar livro do Jacob Mello aqui. Eu sei que eu tinha que, se eu fosse comprar livro dele, eu teria que comprar pela internet, porque é muito raro qualquer lugar aqui no Brasil que tenha livros em livraria dele. Inclusive ele mesmo, ele fala que ele não vende, ele vende nos eventos, ou ele vende pela internet. Aí eu sei que eu entrei lá na livraria, eu estava sentado, eu sentei numa poltrona para tomar café, e aí começou como se fossem minhas costas assim, sendo puxadas para trás. Aí eu falei, nossa, mas é alguma coisa aqui nas costas. Eu fui colocar a mão, aí tinha uma prateleira. Aí eu botei a mão na prateleira e eu percebi de onde que vinha, como se viesse uma cordinha num livro. Aí eu peguei aquele livro e puxei o livro. Falei, que livro será que é? Aí veio esse livro aqui, ó, Curar-se pelos Passes, Jacob Mello. Não, é muita coincidência. Assim, como que eu vou sentar na frente, eu vou puxar atrás um livro que ele mesmo fala que não tem, e é o livro do Jacob Mello. E é sobre cura por passes. Era exatamente o que eu estava vendo naquela semana lá, vendo sobre aquele assunto, né? Então são fenômenos, né? Então é o quê? É como se fosse uma espiritualidade, uma energia, é alguém que eu programo e fala, não, pode deixar, Guilherme, fica aí, vive aí a vida normalmente, que eu pego uma energia, eu vou lá e já te sintonizo, pode deixar. É só você ficar com atenção a isso que eu vou sair sintonizando você com essa energia. Tinha o Edson, né? O Edson, às vezes, quando ele estava com um problema muito sério para resolver, ele falava assim, vou dormir um pouco sobre o assunto. Né? Ele ia lá, meio que programava a mente dele, né? Uhum. E ele relaxava, dormia, para depois... E em algum momento a solução ela aparecia, né? E isso já aconteceu várias vezes. Você vê, eu produzo equipamentos radiônicos, né? Eu faço equipamento para uso em radiônica, que é uma técnica irmã da radiestesia. E a maneira como eu aprendi isso foi muito interessante, porque foi numa época que não existiam esses equipamentos aqui no Brasil. Tá? Uma pessoa tinha produzido da década de 86 até 90 e pouco, tinha parado, né? E aí a gente estava em 2002, ano 2000 para 2001, e aí eu queria muito essas máquinas, eu lia já a respeito, você não encontrava máquina, você não encontrava nenhum local que ensinasse como fazer, ok? Hoje em dia tem internet, então você tem os planos, por exemplo, do Hierônimos que estão na internet. Não, na época não tinha nada disso. E eu queria muito utilizar essas máquinas. Então fui conversar com um professor meu, e esse professor meu, ele... Não sei se você já ouviu falar do José Carlos Anarotti. Já. O José Carlos Anarotti foi meu professor de radiestesia, né? Ele era o presidente da Fraternidade Ramatiz, né? Ele tinha toda aquela pegada espiritualista e tal. E aí eu fui conversar com ele porque ele tinha máquinas radiônicas. E aí eu conversando com ele, o Zanarotti. Só que era aqueles italianão, né? Bem cheio de processo, né? Muito organizado, aquela coisa que as coisas não podem me sair do lugar. Aí, bom, o Zanarotti, é o seguinte, você tem umas máquinas aí e tal, e você deixaria eu abrir a máquina para ver como é que é e tal? Falou um monte, né? Não. Que absurdo, vai abrir uma máquina. O que você tá achando da vida? Que é isso? Essas máquinas, você acha que pode ficar mexendo assim? Bom, tudo bem.
Aí eu fiquei bastante decepcionado, né? E a hora que eu tava saindo, ele virou para mim e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou: Sérgio, põe uma coisa na sua cabeça. Se você realmente quer mesmo aprender a utilizar esses instrumentos, montar, se você está criando isso como um caminho seu, você vai encontrar como fazer isso. Cara, pra ser sincero, eu fiquei com mais bronca disso que ele falou do que todo o resto, né? Eu saí de lá fulo da vida, porque eu pensei assim, eu falei, não queria ajudar, tudo bem, mas, meu, frasezinha de mestre chinês, meu, depois Sim. ainda no final. É daqueles que chegam e falam assim, aí você fala, mestre, esse é o caminho. Aí ele falou assim, se esse é o seu caminho, você vai descobrir alguma hora. Né? Eu falei, pô, além do cara não me ajudar, ele ainda vem com uma frasezinha dessa pra justificar que não ajudou, é melhor não ter falado nada. Fui embora meio fulo da vida, mas 3 dias depois, eu tava num sebo no centro de São Paulo, e eu tava rodando, de repente eu vi um material de radiestesia lá, assim, eu só consigo imaginar que algum radiestesista tinha falecido, alguma coisa assim, porque não tinha só livros ali, tinha livro, tinha instrumento, tinha medidores, gráficos, tinha muita coisa ali. Então alguém pegou o material do cara assim e vendeu, né? Uhum. Aí eu peguei e comecei a olhar esses livros. Eu tô olhando e a hora que eu abri assim, no meio de um dos livros, caiu uma folha de papel. Tum. Ali tinha o primeiro esquema de uma máquina radiônica que eu montei na minha vida. Ali tinha o primeiro esquema, sério mesmo. Tanto é que aquele esquema eu peguei, né? Aí eu peguei o que me interessava de livro e peguei o esquema também. Né? E levei embora. Mas ali estava o primeiro esquema que eu utilizei para construir um instrumento, que na época ainda era bastante simples, né? Perto do que a gente tem hoje. Mas foi aquilo que me permitiu começar as primeiras experiências e tudo mais, né? Então você vê, de alguma forma você vai sendo conduzido aquilo, entendeu? Interessante. E você já teve algum mentor espiritual, alguém que você canalizasse essa energia, ou chamasse esse mentor te ajudasse, ou te guiasse esses passos? Você já chegou a ter isso? Como foi? Eu treino um pouco, né, a arte Kahuna, justamente esse xamanismo havaiano, né, e que busca muito contato com aquilo que a gente chama de Almáqua, né, o eu superior, certo? É que ele não é entendido como uma divindade externa naquele sentido, né? Ele estaria mais para um superconsciente ou alguma coisa do gênero, certo? E tem experiências realmente muito interessantes dentro desse campo, né? Aliás, qualquer hora a gente poderia fazer até um encontro só sobre esse tema, que é bem interessante mesmo, né? Mas já tive solução assim, para várias questões dentro da minha área de trabalho ou dentro da minha área pessoal, encontrar, né, alguns caminhos, encontrar algumas soluções, certo? Me auxiliou em diversas etapas. Sim. E me auxiliou, inclusive, a encontrar a solução para problema de outras pessoas, né? Porque quando você tem esse contato, muitas vezes você vai colocar isso a favor também dos seus próprios consulentes, né? Sim. Você não está conseguindo entender direito aquela questão, você percebe que a pessoa está um pouco mais fechada e tudo, né? Então, quando você se coloca em contato assim, com aquilo que você tem de superior e... Cara, parece que de repente a coisa simplesmente acontece, né? A pessoa simplesmente, ela te dá aquela informação que era necessária, né? Parece que abre um pouco o campo para você conseguir enxergar um pouco lá dentro, né? É como se fosse muitas vezes um buraco da fechadura que se abriu, né? Você não conseguia ver nada e de repente você passa a ver. E é como porque depende de você, né? Porque eu imagino assim que eu sei que são trabalhos que são parecidos, até complementares, o trabalho que eu realizo com hipnose, comunicação, e o trabalho que você realiza com radiestesia. Mas eu sei que, assim, talvez uma diferença seja... porque você faz parte do processo também, né? Você como um radiestesista, né? Depende da tua percepção também para que aquele evento tudo aconteça. Sim. No caso da hipnose, basicamente, hipnose, regressão, né? A pessoa ela vai te dando um conjunto de informações. Né? E você, como terapeuta, você vai filtrando aquelas informações, você vai unindo, vai organizando elas
Você tem o papel do insight, né? O que aquela informação pode trazer, agregar, o que pode indicar além dela mesma e tudo mais, né? Às vezes vem ou não. Eu prefiro não fechar. Eu prefiro deixar muito aberto. E eu prefiro não entrar com a minha percepção dentro do processo dela. Porque como o processo dela já acontecia muito antes. Porque eu tenho o meu eu superior, né, da minha intuição, mas tem o processo dela. E quando eu me conectava ao meu eu superior, vinha meio que uma briga. Era o meu eu superior e o eu superior dela. Vinha aquela briga. O eu superior, não, vai por esse lado. O superior dela, não, eu quero ir por esse. E acaba aquela briga. Aí eu entendi que o processo não tem a ver comigo, né? É um processo da pessoa. Até porque, sim, às vezes, eu canalizava muito para mim. Era como se fosse um processo meu. A pessoa tinha problema de, sei lá, vício com chocolate. Ela saía da sessão muito bem e eu saía da sessão viciado em chocolate. Era como se eu pegasse a informação dela, trouxesse para mim resolver. Eu percebi que isso não era o melhor dos casos. Era como ser? Era como ser? Exato. Na prática era isso, né? E aí eu percebi que era melhor que eu criasse um ambiente para que ela entrasse em contato com o eu superior dela, de várias maneiras, de forma simbólica, mas eu tô ali só como, digamos assim, mestre de cerimônia, né? Então o show não é meu, não sou eu o artista principal, então eu tenho que deixar que ela vai lá e ela faça, né? Porque senão, se eu entrar, eu vou ter que resolver aquilo para mim depois, né? Então eu achei melhor não entrar comigo dentro do processo. Mas isso na radiestesia você tem que entrar dentro do processo também, ou não? Na radiestesia, na radiestesia, a percepção ela vem muito do operador. Né? Você que vai buscar captar aquelas informações ligadas ao campo energético da pessoa, e dentro disso você inclusive meio que buscar aquela rota, não só das informações, mas das informações que são necessárias para aquele trabalho específico, né? Entendi. Senão você vai ficar que nem um bobão lá, pegando um monte de informação e a maioria delas não vai ter nada a ver com o que você precisa. Né? Então você tem que ter um foco bem definido nisso, e isso tem vantagens e desvantagens. Né? Uma das desvantagens é que realmente exige um treinamento do operador, tem uma necessidade de foco muito grande, né? Aquele risco que você falou até de você acabar meio que captando alguma coisa da pessoa, né? No começo, principalmente, pode acontecer. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo meio como isolar um pouco as coisas, né? Mas no começo se sente um pouco mais isso, tanto é que é normal, por exemplo, você ter um pouco mais de cansaço inicialmente, né? Você está trabalhando com partes do seu psiquismo que você nem sabia que existia muitas vezes, certo? Mas é um processo interessante, assim, uma das vantagens da radiestesia é que você consegue captar informações em diversos níveis. Isso que torna a radiestesia radiônica muito interessante. Um exemplo, vamos supor, a pessoa chega... A gente fala o seguinte, a pessoa vai num acupunturista fazer um tratamento e ela vai passar por sessão de acupuntura. Você vai num homeopata, você vai sair tomando homeopático. Você vai num cromoterapeuta, um tratamento com cores. Você vai num radiestesista, você nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Né? Porque dependendo do nível que aquela informação é acessada, então, por exemplo, a pessoa tem um determinado problema crônico, né? Então ela pode sair dali com um tratamento vibracional mais voltado para aquele problema, porque isso daqui é um desequilíbrio dentro do meridiano X. Ou, isso daqui não, está muito relacionado à energia da casa, ao ambiente, então vai se trabalhar isso. E ela vai ter tarefas depois para realizar. Exatamente, né? E às vezes você vai vendo por níveis diferentes, como uma cebola. Então, a radiestesia ela permite você descobrir se o problema está ligado ao campo energético mais denso, a um campo energético mais sutil, a parte emocional, a questão do familiar, como se pensaria no caso dentro do processo da sistêmica, né? Você consegue captar se o problema é um determinado desequilíbrio alimentar, então você consegue pegar tudo que a pessoa consome, fazer uma análise e entender melhor.
Então você pode ver por níveis. E isso, mesmo em outros trabalhos que seria possível ver por níveis, mas a pessoa teria que expressar, muitas vezes seria difícil para a pessoa expressar. Se ela não tiver a cabeça meio que voltada para aquilo, se ela não conseguir entender dentro daqueles parâmetros, pode ser difícil dela expressar de outras formas, mesmo que a informação esteja dentro dela. Bacana. Né? Por isso que a criança, por exemplo, ela expressa através de desenhos, mas aí o terapeuta que vai ter que analisar, porque ela não sabe por que ela está desenhando aquilo. Sim, sim. Né? E a radiestesia é isso, ela permite você pegar aquela informação que talvez a pessoa não soubesse expressar de outra forma. Porque você já tem o conhecimento, já tem as técnicas, já tem todos os processos para dizer e para levar a pessoa para um objetivo, sem que ela necessite. Ótimo, você está me convencendo a virar radiestesista. Não, porque é muito complementar, né? Porque no meu caso, a pessoa tem que estar disposta. A pessoa chega e fala: ah, Guilherme, eu não dormi hoje, tem problema eu fazer hipnose? Eu falo: tem, volta, vem no outro dia. Você tem que estar muito bem, com atenção. A pessoa fala: ah, eu vou deitar aqui e vou relaxar. Eu falei: não, minha pessoa querida, você relaxa para você tirar processamento da sua mente para o teu corpo, porque você vai colocar processamento da sua mente em outros lugares tão sutis e tão sensíveis que você tem que estar com muita atenção. Então o relaxamento que a gente utiliza dentro de um processo desse é só para que ela economize energia, para que ela não se preocupe. Eu mostro um lugar tranquilo, um lugar fechado, etc. Então ela se percebe ali naquele local de caverna, né, para fazer aquele mergulho interior, né, para fazer aquela expansão da consciência. Mas a expansão da consciência ela só acontece quando, por exemplo, ela está com muita atenção e o foco está todo na intuição, nessa energia sutil, né? Essa percepção extrasensorial dela, não no corpo dela, mas isso depende dela. Eu falo para a pessoa, olha, a analogia que eu mais uso é a analogia de atleta. Eu falo assim, se você chega aqui hoje e fala, eu posso correr 40 quilômetros? Eu falo, você pode. Não sei, em uma semana, em um dia agora. Participar de uma corrida, ok, primeiro a gente vai correr 2 quarteirões, depois um pouco mais, daqui a um mês você está correndo 40 quilômetros. Mas o processo depende da pessoa. A radiestesia, eu costumo dizer que é uma técnica que ela trabalha em uma sinergia muito boa com outras técnicas. Tanto é que a maioria dos radiestesistas que se dedicam à parte terapêutica trabalham em conjunto com outras terapias também. Né? Isso é muito comum, isso é muito natural. Dentro daquilo que eu estava te falando, daquela história, por exemplo, você trabalha com hipnose há muito tempo, né? Quantas pessoas chegaram numa sessão e falaram assim, acho que o meu problema é por causa... tem uma energia negativa lá no quarto, né? Isso que é a parte difícil da pessoa conseguir expressar essa percepção dela. Então a radiestesia, ela te auxilia muito nesse ponto. Você pegar coisas que estão além da própria percepção da pessoa do problema dela. Né? E nunca né? E nunca a pessoa ela tem uma percepção. Todo consulente que chega, todo cliente que chega, ele chega com alguma crença sobre o problema dele. Isso a neurolinguística fala muito bem sobre como isso funciona. Então ele chega com uma crença assim: me jogaram mal olhado. O espírito está perto de mim, não gosta de mim. Aí eu penso, mas se tem um espírito que está perto de você, que não gosta de você, não tem um espírito bom que gosta de você? O universo é um equilíbrio. O universo é equilibrado. Se você tem acesso a um espírito que seja ruim, você também vai ter acesso a um espírito que seja bom. Por mais que o efeito do espírito para você seja da sua maneira, através da sua crença, através da maneira como você quer interpretar ele. Ok, mas por que é só o ruim? Por que eu não posso ter o bom? Peraí, deixa eu tirar do ruim para o bom, né? Esses dias eu estava até conversando com meus alunos e eu estava falando exatamente essa questão da percepção do consulente, né? E aí eu falei assim, a primeira coisa que a gente vai entendendo, quando você começa a atender, é muito rápido para perceber que 90 e tantos % das vezes, né, o problema se deve a causas que o consulente não imagina minimamente. Não. E quase sempre estão bem longe do que ele imagina que seja a fonte do problema. Sim. Né?
Isso é uma coisa que vem se mostrando válida de forma repetida. Tanto é que é muito comum, tanto em consultório ou até em bate-papo mesmo de boteco, né? Alguém tá lá chorando que o problema é a esposa, que o problema é o chefe, que o problema é o marido, certo? E a gente sabe que boa parte dessas vezes o problema não é o que a pessoa realmente imagina, né? Sim. E eu percebo que quando vem essa energia, né, essa força superior, essa espiritualidade, esse espírito, enfim, você pode chamar, você que está ouvindo pode chamar da maneira como quiser, e fala isso para o cliente e traz provas, a pessoa ela realmente ela passa não só a acreditar, mas ela passa a entender e a integrar isso na vida dela. Eu até anotei aqui uma cliente, né, que ela tem vários casos, mas teve uma que foi até comovente para mim, que ela teve o filho dela que faleceu com 15 anos de idade por câncer, e ela veio até mim falando: Guilherme, eu gostaria de fazer e tudo mais, e não sei, a questão do filho, né? Obviamente não faz também muito tempo que o filho dela faleceu, mas ela vai sentir, obviamente, pelo resto da vida dela. E ela entrou em contato com o filho dela durante o transe, e o filho dela trouxe uma informação para ela, um presente para ela, presenteou ela. E ela não imaginava, ela falou para mim depois, né, depois da sessão, ela falou assim: olha, ele pegou e me trouxe um girassol. Eu não sei o porquê que ele me trouxe um girassol. Eu falei: olha, também não sei o porquê, mas eu vou pesquisar. Porque geralmente durante a sessão, as interações do cliente, elas vêm com símbolos, né, que eu também não sei o porquê daquele símbolo, depois eu pesquiso, não tenho todas as informações. E aí o girassol era sobre a questão do amor próprio, do renascimento, do sol, né? Ou seja, o filho estava passando uma mensagem para ela sobre iluminar a vida dela, sobre trabalhar para seguir em frente, porque ele estava seguindo em frente. E ela adorou a mensagem, achou que a mensagem era muito positiva e muito boa para ela. Excelente, ótimo. E aquilo tá trabalhando e tá resolvendo para ela. Aí teve um arquétipo também, isso já fazem várias sessões que eu estou utilizando. Acho que faz mais de ano já, deve fazer uns 2, 3 anos, que eu utilizo sobre a árvore da vida. E eu não lembro o porquê que eu cheguei nessa simbologia. Mas eu lembro que eu encontrei a simbologia da árvore da vida, e aí todo o transe que a pessoa vai para o jardim dela, né, porque tem locais que são muito próximos, né, a praia, o jardim, o seu quarto, né, onde a pessoa vai. A pessoa vai para o jardim, vamos lá para a árvore da vida e vamos conversar com a árvore da vida. E a árvore da vida conversa com as pessoas e traz também muita informação. E o mais interessante, que eu comecei a descobrir, que eu estou começando a estudar agora, que é sobre botânica, que o tipo da árvore da pessoa tem a ver com a mensagem também. Correto. O tipo da folha, eu pergunto para a pessoa: olha, como que é a folha dessa árvore? A folha é assim, assim, assado. Aí a relação da árvore com a pessoa tem tudo a ver. Então a árvore seria como se fosse um espírito, né? A árvore ela representa muita coisa. Ela representa a Kundalini, ela representa o eu superior, ela representa a ligação que nós temos com o nosso físico, que é as raízes da árvore, a terra, né? O chão aqui, e as folhas lá com o energético, com o espiritual. A árvore poderia ser, se você tem uma religiosidade muito forte, a árvore seria Deus, por exemplo, ou o Deus interior da pessoa. E a árvore conversa com a pessoa. E o que a árvore fala, sério, você não faz ideia. Às vezes eu fico de boca aberta e falo: gente, da onde que está saindo isso, né? Porque quando eu coloco naquela situação de árvore, a árvore vai te falar agora sobre esse assunto. A pessoa fala: nossa, a árvore está me falando isso, isso, isso. Eu falo: gente, da onde que tá vindo isso? Tá vindo da árvore da vida dela, né? Mas o interessante é a história também. Já peguei, por exemplo, tinha uma que era uma paineira. O cara viu a árvore dele e falou assim: nossa, é uma paineira. Eu fui pesquisar o porquê da paineira. E a paineira tem uma história da paineira que é relacionada aos espinhos dela, né? Que é relacionada à mágoa, a pessoas que têm um problema sobre a mágoa, a família. Ela é uma árvore isolada, ela não nasce próximo das outras paineiras. E mágoa e família. E era o que o cara tinha vindo tratar, mágoa e família.
Falei, cara, aí eu perguntei para ele depois, falei, sabe qual que é a razão da paineira e tudo mais? Ele falou, cara, não faço a mínima ideia. Eu falei, então, é isso, mágoa, família, etc. Tal. Nossa, mas tem tudo a ver, né, com o que eu tô trabalhando, com o que eu tô tratando, né? Eu falei, então, e da onde que vem essa informação, né? Isso que me surpreende. O simbolismo ele nunca é aleatório, né? Nunca. Você vê até estudos até do simbolismo adotado, por exemplo, por países inteiros, mostrando como aquilo tem uma relação com uma história da mente grupal daquele país, né? Você tem países com uma tendência bélica, por exemplo, maior, né? Naturalmente se adotou determinados símbolos através da história e tudo, né? A coisa nunca é aleatória, né? A escolha de símbolos. Sim, nunca aleatória. Legal, Sérgio, a gente já está chegando ao final do nosso papo aqui, já passou um tempão. Você até olhou para o relógio e falou, nossa, passou tempo já. E quando o papo é bom, é assim, vai muito rápido o tempo. Com certeza. O tempo corre muito rápido. Então, as considerações finais nossas agora, né, que a gente vai fazer, a minha eu vou fazer uma com relação ao Sérgio e ao trabalho de radiestesia, e que é uma escola, a radiestesia.net, escola de radiestesia, né? É uma escola excelente, assim, das informações que ele tem, da experiência que ele possui, mais aí de 40 anos já, né? Em torno... Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos já, chegando aos 40 anos já de... chegando aos 40, né? Tô com 47 anos de idade. Então... Comecei de 11 para 12, então já chegamos nos 40 anos de estrada aí, e algo que eu considero muito agregador pegar outras escolas, pegar outras técnicas para você montar e formatar o teu pacote. Seja você alguém que está interessado em se profissionalizar nessa área, ou simplesmente ou você que é curioso, ou quer entender como funciona, o que eu escolho melhor, eu escolho esse processo, escolho esse outro processo. Então acho que é bem interessante isso, né? Você não trabalhar apenas um processo, você tem vários processos que você pode trabalhar, que podem se agregar e podem ter, às vezes, uma visão diferente, uma linha diferente, mas que no fundo você percebe que elas se ligam, elas se tocam e formam um pacote e formam uma visão mais completa. Acho que isso é bem interessante, você olhar a radiestesia, olhar os trabalhos do Sérgio, olhar os contatos dele aqui, que vão estar na descrição desse vídeo, desse podcast, né? Para você, de vídeo também, que o podcast vai estar em vídeo, para você ver sobre isso, e vai ser algo bem interessante. E você, Sérgio, o que achou do nosso papo, considerações finais? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Sempre uma satisfação conversar contigo, tá? E concordo bastante quando você fala dessa questão de ter complementar o conhecimento, né? Não ficar restrito a uma única visão, né? E quando a gente fala isso, a gente não está querendo falar para o pessoal tentar se meter a fazer de tudo o tempo todo, não é isso, né? Não é só juntar um monte de coisa para conseguir atender em áreas diferentes, mas é para ter formas diferentes de interpretar o quadro da pessoa, e assim, essas áreas também elas têm que ter uma certa sinergia aí entre si. Isso enriquece bastante o processo, né? Você é um profissional realmente bem bacana, uma pessoa que conhece bastante da área terapêutica, certo? Faz isso com maestria, né? Quanto à escola, a ideia da escola internacional é o seguinte, Guilherme, a gente vai vendo com o tempo uma tendência muito grande a uma personalização, não só da radiestesia, mas de diversas técnicas, né? O pessoal está muito com a ideia de o método do fulano, o método do ciclano e tal. Uhum. E a ideia da escola é justamente trazer uma radiestesia sem personalização, uma radiestesia mais pura, assim, né? Não que não tenha as minhas ideias dentro dos cursos, como eu costumo dizer, mas dentro dos nossos cursos, as minhas ideias elas são muito bem elencadas. Então, o aluno ele sabe muito bem o que é do meu pensamento, e a prioridade é sempre aquilo que realmente é uma coisa mais técnica, definido por associações e tudo mais, né? Certo? Você está convidado aí, quando a gente for fazer algum treinamento também, participar, ok? E é isso, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Joia. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até o próximo podcast.